Você acompanha a partir de agora mais uma videoaula do curso Gestão de Recursos Federais de Defesa Civil. O tema trata do relatório de gastos em ações de resposta. O relatório deve ser encaminhado trimestralmente. Caso não seja enviado, os recursos são bloqueados. Deve ser elaborado e assinado pelo engenheiro responsável pela fiscalização das obras provisórias de restabelecimento e pelos servidores designados como fiscais de contrato. Veja quais são as informações detalhadas que o relatório deve conter. No cabeçalho, o período do relatório deverá ser preenchido com a data de início da vigência até o dia do preenchimento do relatório de gastos para ações de resposta. O responsável pelo recurso deverá corresponder ao gestor financeiro do Cartão Nacional de Defesa Civil. O responsável técnico deve corresponder ao da ART de fiscalização enviada à SEDEC. O fiscal do contrato deverá corresponder ao do ato legal de designação oficial encaminhado à SEDEC. No escopo, no campo Dados da transferência obrigatória, deverão ser preenchidos os seguintes subitens: número da portaria de autorização de deliberação de recurso, número do processo de acordo com a portaria de autorização de liberação de recurso, número do processo de acordo com a portaria de autorização de deliberação de recurso, valor total recebido, número e data da ordem bancária, finalidade do plano de trabalho, que deverá estar coerente com o último plano de trabalho aprovado pela SEDEC. Na descrição do item Atividades no período, deverão constar os serviços executados e outras atividades desempenhadas no período correspondente, bem como fotografias legendadas e, no caso de obras provisórias, georreferenciadas. O plano de trabalho deverá refletir fielmente o planejamento real das ações de resposta. Assim, qualquer modificação nas metas e etapas, seja com relação a prazos ou custos, deverá ser informada à SEDEC. Como providência, deve ser encaminhada a proposta de revisão do plano de trabalho como anexo do relatório de gastos, justificando brevemente os motivos das alterações. Quanto aos prazos e custos, informar a vigência do instrumento de transferência obrigatória. Caso a vigência seja insuficiente para a conclusão dos trabalhos, qualquer que seja o motivo, deverá ser solicitada prorrogação de prazo com antecedência mínima de 60 dias. Informar a correspondência de todos os gastos contidos no extrato do cartão de pagamento de defesa civil, com as metas, itens ou etapas do plano de trabalho. Deverá ser considerado no campo Ações A, para socorro e assistência, e B, para restabelecimento. Informar situação físico-financeira de cada meta, item ou etapa prevista no plano de trabalho vigente. Deve ser considerado no campo Ações A, para socorro e assistência, e B, para restabelecimento. Caso haja obra paralisada, esta situação deverá ser claramente justificada no item 4.2, situação das obras provisórias. Complementar a tabela com as datas reais de início e término, se concluída, de cada etapa do plano de trabalho, bem como o custo correspondente que foi, de fato, gasto ou medido até o momento. Somar os pagamentos realizados, agrupando-os segundo as etapas do plano de trabalho. Quanto aos contratos, informar a situação de cada meta, item ou etapa do plano de trabalho em termos de contratação ou aquisição para sua execução, bem como a forma adotada, os valores e a vigência dos contratos. Deve ser considerado no campo Ações A, para socorro e assistência, e B, para restabelecimento. Registrar o status do envio da documentação elementar. Encaminhar como anexo ao relatório de gastos os documentos pendentes que estiverem disponíveis. Informar sobre a necessidade de aditivos contratuais que alterem os contratos em valor ou prazo, readequação em termos de quantidade, revisão do cronograma físico-financeiro, reequilíbrio econômico-financeiro e etc., além de outras informações que julgar relevantes.
Caso não haja qualquer necessidade de alterações contratuais no presente momento, informar também essa condição. Na conclusão, é possível incluir eventuais preocupações como ações de socorro e assistência às vítimas, obras provisórias que necessitem de laudo técnico ou estejam paralisadas, e ainda elevações de custos e atrasos nos contratos. Nos anexos, encaminhar breve relatório fotográfico do período demonstrando o andamento das obras de cada meta, item ou etapa. Cada fotografia deverá estar acompanhada de legenda com sua respectiva descrição. O último boletim de medição de cada obra provisória, contendo também o acumulado e o saldo de cada serviço. No primeiro relatório, anexar os comunicados que informaram os órgãos ambientais do início da execução das obras provisórias. Também no primeiro relatório, as ARTs de fiscalização, atualizando-as em caso de alteração, os atos formais de designação dos fiscais de contrato, atualizando-os em caso de alteração. Os anexos devem ser identificados com ações, metas, itens ou etapas, para melhor instrução processual. No livro do curso, você encontra mais informações complementares e detalhadas. Bom trabalho!